Ora, boa tarde, ou boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Conversas do Centro. Hoje temos uma pessoa só. O que é que a gente pode dar mais pistas? Usa óculos Usa óculos, de vez em quando lhe apetece. faz estrada, principalmente, e muito bem. Estamos à espera que deem mais uns feedbacks. Já começaram a dar feedbacks antes disto começar. Começaram a dar palpites. Fernando, mais pistas, para ver se a gente ajuda aí o pessoal. Mais pistas. Na pista também é boa. Tem uma passada certa. Sim. Não se pode rir. Não te podes rir, pá. Senão as pessoas sabem logo. Já me mandaram aqui nomes. Não, Sandra, a Sandra está a dizer boa noite, mas não é o boa noite. Não é. É outra pessoa, Sandra. É outra pessoa. Mas estás perto. Bem, vamos começar com a gente. A gente depois atrasa muito isto, porque hoje temos muito que falar. Epá! Esta senhora vai-nos pôr a falar muito, de certeza. Olha, Rui, já disseste que é esta senhora, pronto. Já deste mais uma pista. Pronto. Olha, o Hugo está a dizer que é o Bruno. Não é o Bruno, é uma senhora. Também não é a Bruna. Senhora. Olha, eu acho que há... Será? É a Graça? Graça? Será que é? Não sei. Pode entrar. Alô, tudo bem? Sandra. Foi a Sandra que adivinhou. Pronto, é a Sandra que ganhou o prémio. Boa. Parabéns. É uma garrafa da onde? Como é que é? É de Tagarro. Já está. A adega já foi despejada hoje, que eu já fui buscar o meu vinho lá da Sandra. Olha, era agora para a festa, para o aniversário, não podemos conviver assim, olha, tem que ser. Alô, boa noite a todos. Boa noite, Graça, e obrigado pela tua presença. Obrigada eu. Ai, meu Deus. Se quiseres atender, atende. Não. Isto aqui vale tudo. Café, isto aqui é uma conversa de café e tal. Pronto. Olha, muito obrigado por estares aqui. Tu estás com a gente quase desde o início, certo? É verdade, sim. Não é do início ali muito próximo. Finais de setembro, sim. O centro abriu em maio e eu entrei em finais de setembro. Exatamente. Já estás com a gente quase há 2 aninhos. O que é a corrida para ti? Epá, a corrida é um grande escape. Faz-me sentir super bem a corrida. E é uma forma de eu me manter saudável a nível físico e mental. É mesmo é inexplicável. É uma sensação de bem-estar inexplicável e, portanto, acho que encontrei assim na corrida uma forma de conseguir relaxar, de limpar a cabeça também. Claro, depois do ponto de vista físico também é importante, como é óbvio, não é? Mas para a saúde mental é fabuloso. É muito bom mesmo. Quando é que tu começaste a correr, mais ou menos? Olha, eu a correr a sério, verdadeiramente, foi no Centro de Marcha Corrida de Odivelas. Mas, antes disso, tive umas tentativas de começar a correr. Eu sempre gostei imenso de exercício físico, só que não gostava muito nem gosto de ginásios e de fazer assim coisas indoor. Mas na verdade nunca tinha tido a coragem de correr, e se calhar nem nunca me tinha passado pela cabeça correr. Em 2010, mais ou menos,
começou-me a passar isso pela cabeça. Comecei a pensar, se calhar eu gostava de correr. Na verdade, o que eu fazia muito eram caminhadas, eu adoro fazer caminhadas e, portanto, sempre desde miúda pequena andei nos escuteiros e, portanto, fazíamos imensas caminhadas de orientação, de jogos de pista. Pronto, e sempre adorei andar a pé, adorei caminhar na natureza, etc. Mas de facto correr não. Em 2010 comecei a pensar um pouco nessa possibilidade. Não sei, se calhar comecei também a ficar um bocadinho mais atenta às pessoas que corriam na rua. E pensei, bom, se calhar era uma hipótese. E, entretanto, andei ali um bocado a marinar, porque eu também pensava que, mas eu se calhar não consigo correr, eu vou começar a correr e caio para o lado e morro e pronto, e fico já aqui. E então houve uma amiga minha que me ofereceu um CD, assim uma coisa fantástica, que era ponha-se a correr em 30 minutos. E eu lá fui ver o que é que era o CD, pensei aquilo. Um CD, tipo... Um CD? Um CD? Um treino, sim, era um treino que tinha vários dias, não é? Que aquilo, não sei, devia ser para aí um mês, ou não chegaria talvez a um mês, mas era no fundo um plano de treino para a pessoa correr 30 minutos seguidos. Pronto, e eu então passei aquilo para um MP3, que era assim o máximo da tecnologia que eu tinha na altura, e pronto, e lá fui, aquilo tinha uma treinadora, a Joana, que basicamente nos dava orientações e nos motivava ao longo do tempo de treino, e portanto aquilo ia evoluindo, desde o primeiro treino, que era correr tipo 1 minuto e caminhar 3 minutos, e portanto tinha uma sequência daquelas, até que nós chegávamos para aí ao fim de 20 dias e efetivamente consegui correr 30 minutos seguidos sem cair para o lado, sem morrer, pronto. Mantendo-me viva, e fiquei super contente e pensei, afinal eu consigo correr 30 minutos seguidos. E portanto, nessa altura comecei a querer um bocadinho mais e por isso comecei à procura de perceber como é que podia correr com companhia, porque quer dizer, correr assim sozinho também a dada altura era um bocadinho também desmotivante, não é? Pronto, e foi mais ou menos nessa altura que comecei uma busca de tentar perceber o que é que havia, e fui ter ao Centro de Marcha Corrida do Jamor. Isso foi mais ou menos em 2012, 2013. E pronto, e fui experimentar e adorei, porque de facto correr em grupo é completamente diferente. E no caso de um centro de marcha corrida, não é? Eu julgo que na altura, eu tenho a impressão que na altura aquele era, se não era o único centro, devia ser dos poucos centros que havia. Portanto, foi espetacular, porque para além do grupo, não é? De poder correr em grupo, que é sempre muito mais motivante, tinha uma orientação técnica muito boa. E eu, em muito pouco tempo, percebi que eu tinha evoluído imenso, sendo que na altura eu só agora, há relativamente pouco tempo de ter começado a correr com o Centro de Marcha Corrida de Odivelas, é que comecei a usar aqueles relógios para registar e para não sei o quê, porque eu nunca usei isso. Mas independentemente, houve uns colegas meus de lá do centro que falavam imenso daquilo e eu nem sabia bem o que eram provas, nem tão pouco que nós, o comum dos mortais, podiam participar nessas provas. E então eles lá me entusiasmaram e arranjaram-me um dorsal, porque na altura em que eu acordei para aquilo já não havia dorsais à venda, como é óbvio, não é? E então lá me arranjaram um dorsal e eu fui, adorei. Essa foi a tua primeira prova? Foi. E depois, por acaso, por causa desta conversa, acabei por ir vasculhar um bocadinho nos meus e-mails antigos para ver, e então na altura fiz a São Silvestre de Lisboa numa hora e 4 minutos.
sem relógio, não levava nada. Eu não tinha noção sequer daquilo que fiz. Na altura, Atenção, não tinha... aquela prova não é muito fácil, a parte final, então, né? Sim, foi super difícil subir a Avenida da Liberdade até ao Marquês. Aquilo foi super difícil. Mas Graça, foi desculpa, assim isso foi em que ano? Eu não percebi. 2013. 2013. Sim, 2013. Pronto, entretanto, por vicissitudes várias, acabei por deixar de ir aos treinos no Jamor, porque acabei de deixar de ter disponibilidade nos dias em que decorriam os treinos lá e que ainda decorrem, não é? Porque o grupo continua, com imensa pena minha, porque realmente eu achava que... E sobretudo, uma das coisas... Eu não tive tempo suficiente para me apegar ao grupo. Mas de facto uma das coisas que eu sentia era que era uma grande mais-valia, era a orientação técnica que era dada no grupo, que era mesmo muito Na boa. altura era quem? Era a Sandra? Já era a Era a Sandra? Saci, sim, Era. era, e na altura ela tinha várias pessoas com ela. Uma das pessoas que estava era o Paulo Guerra também, e outros atletas e que acompanhavam os vários grupos que havia, e depois fazia-se, para mim era uma novidade fazer o reforço muscular e todas essas coisas, técnica de corrida, mas realmente eu percebi que aquilo fazia toda a diferença, não é? Porque em muito pouco tempo eu senti que tinha tido ali uma evolução grande. Mas pronto, infelizmente tive que deixar e pronto, e acabei por desmobilizar um bocadinho, porque o estarmos sozinhos tem um bocadinho isso, não é? Pronto, depois, entretanto, de vez em quando apetecia-me correr, ia correr e não era assim nada muito consequente. Depois, a segunda prova que fiz para experimentar foi uma das edições da Marginal à noite, que foi muito gira também gostei imenso da prova. Aquilo agora tem imensa gente, é impossível correr lá. Mas pronto, eu na altura também corria muito menos e, portanto, a coisa também não foi tão... o impacto não foi tão grande e gostei imenso da prova, era uma prova super divertida. E pronto, e andei um bocado assim, até que entretanto surgiu o Correr Lisboa, lá em Odivelas, que eu ainda experimentei, e durante algum tempo ainda fiz alguns treinos com o Correr Lisboa. Simplesmente depois também houve uma série de coisas que me fez não poder continuar com os treinos. Também nunca cheguei a ter assim nenhuma ligação especial ao grupo, coisa que acaba por influenciar e por não me ter puxado, não é? Novamente. Aquela força de ires ao final do dia, cansada. Exatamente. E portanto acabei por desmobilizar e andava a precisar imenso de fazer alguma coisa. Até que de repente vejo o anúncio do Centro de Marcha Corrida de Odivelas e eu pensei, é isto que me vai salvar a vida. E fiquei super contente, claro. Fui perceber como é que funcionava. Pronto, e assim que pude, juntei-me ao grupo, até hoje. Deste a falar um pouco sobre o treinar em grupo e treinar sozinho, apanho já essa parte. Para ti é importante trabalhar em grupo e sozinho ao mesmo tempo, ou seja, dentro da tua planificação, dentro dos teus objetivos, achas que é importante fazer os dois tipos de trabalho ou gostas só de trabalhar ou em grupo, neste caso, pelos vistos, gostas muito de trabalhar em grupo? Treinar em grupo se pudesses, treinavas sempre em grupo ou preferes fazer as duas coisas? Eu acho que as duas coisas são importantes e respondem a solicitações diferentes. Eu acho que o grupo é super importante e eu diria que, se calhar, para quem está a começar, é muito importante como fator motivador. Ter um grupo é completamente diferente de estarmos sozinhos, na medida em que temos sempre alguém que puxa por nós, não é? E que nos motiva. E, portanto, o grupo eu acho que é realmente importante, não há dúvida nenhuma. Curiosamente, as minhas primeiras experiências de corrida foram sozinhas, não é? Com o tal CD, passado para MP3, foram sozinhas, mas eu considero que no início o grupo é mesmo muito importante. E
foi com um grupo que eu acabei depois por aprender a correr sozinha e a desfrutar também de correr sozinha e a perceber a importância de alguns treinos sozinha. E portanto acho que há, digamos que há tempo para tudo e há objetivos para tudo, não é? E portanto há alturas em que se calhar é importante fazermos um treino sozinho. O treino sozinho, às vezes, e pelo menos eu sinto isso, o treinar sozinho, às vezes, nem é só treinar corrida. Eu, muitas vezes, quando saio sozinha, mais do que a corrida, vou treinar a força de vontade. E eu acho que isso é muito importante e ajuda-nos não só a evoluir na corrida, mas ajuda-nos a evoluir também noutros domínios da nossa vida. E, portanto, ajuda-nos, de facto, a fortalecer. Ir sozinho não é fácil, a maior parte das vezes não é fácil. E depois, quando acabamos o treino, é uma sensação fabulosa mesmo. É muito bom mesmo. Eu costumo dizer, quando a gente vai o treino sozinho, é a parte mais próxima da prova. Ou seja, tu quando vais a uma prova, não vais estar, salvo se fores para ajudar alguém, com um objetivo diferente, né? Mas se tu fores com o objetivo de tentares fazer o teu tempo, não podes estar nem dependente de quem vai à tua frente e corre mais, nem podes estar dependente daqueles que correm para trás e correm menos. Ou seja, a realidade que fazes quando treinas sozinha é mais próxima daquilo que vai passar na prova, porque tu na prova só podes... eu costumo dizer isto e às vezes pode ser mal interpretado, mas normalmente quando a gente vai para uma prova e tem um objetivo muito específico, e esse objetivo é o nosso, não é o dos outros, é o nosso, meus amigos, no fim a gente encontra-se ali, e cada um faz a sua prova, não é? Eu costumo dizer isso, mas pronto, treinar sozinho faz parte e depois há aqueles treinos específicos, por exemplo, é aquilo que eu e o Fernando a gente fala muito, tu tens uns objetivos muito, há poucas pessoas no centro que têm uns objetivos tão específicos como tu vais e dizes, é esta prova, nem é a prova a seguir, nem a prova antes, é aquela. Exato. Pronto. Isso é muito específico, percebe? Uma coisa é chegarem ao pé de mim e dizer assim, olha, este ano quero fazer abaixo de 1 hora aos 10 km. Eu tenho muitas oportunidades para te pôr a tentar fazer isso, percebes? O pior é que tu chegas ali e dizes assim, eu quero aquela meia... Aquela, é que nem pode ser antes, tem que ser aquela. É por isso que eu digo, os treinos específicos, o treino sozinha, não estou a dizer sempre, mas às vezes, pelo menos uma vez por semana, aconselho as pessoas a treinarem sozinhas, para trabalhar a mente, para trabalhar, porque é aquilo que se vai passar nessa prova. É verdade, isso é verdade. O treinar a mente, e falaste disso, eu sinto imenso isso é super importante. Uma das coisas que faço quando treino sozinha é precisamente o treino da mente, porque, e tu disseste uma coisa que também tens toda a razão, que é o treinar sozinha é o mais próximo que nós temos da competição, não é? Da prova. E portanto, pronto, isso é sem dúvida, eu sinto isso também e faço também muito isso. Mas acho que são coisas diferentes, no entanto, acabam por ser complementares e são extremamente importantes ambas, não é? Respondem, enfim, a objetivos diferentes e são mesmo muito importantes as duas coisas, tanto treinar um grupo como sozinho. Mesmo aquele pessoal que tem, há muita gente assim que vai às provas e não lhe interessa, só vai por ir a fazer uma prova, por ir em grupo, ir fazer aquele momento de atividade, pronto, ou de como se queira chamar. O correr, como o Rui estava a dizer e como tu estás a referir também, o treinar sozinho de vez em quando, pelo menos como o Rui disse, mas se puderem uma vez por semana, quem tem alguma disponibilidade, como é lógico, há pessoal que se conseguir treinar às vezes 2, 3 vezes por semana já é muito bom e assim aproveitam até para treinar em grupo, que é mesmo para espairecer, pronto. Mas o treinar sozinho, e eu falo por mim, que às vezes, a maioria das vezes quando treinava era mais em grupo, né? E agora, ultimamente aqui em casa, tenho treinado sozinho, quando vou correr vou sozinho.
mesmo na tropa, quando corro, a maioria das vezes vou acompanhado, vou sempre com alguém, juntamos sempre alguém à hora do almoço e fazemos o treino. Agora também nem tanto. E agora que tenho treinado sozinho, aquilo às vezes custa mais. O cérebro tipo, começamos logo às vezes a andar um bocadinho para trás. Aí agora tenho que subir isto, aí agora tenho que fazer aquilo. E depois aqui tenho aqui umas belas subidinhas também, e isso faz muito bem. Isso é verdade. Faz muito bem. Depois há uma outra, e eu acho que sobretudo agora, no contexto que nós estamos a viver, eu pelo menos tenho tido outra experiência de treinar em grupo, que é o nós termos um grupo que, apesar de não podermos treinar fisicamente juntos, nos motivamos todos uns aos outros, não é? E eu acho que isso também faz parte do treinar em grupo, porque o facto de eu ir fazer o meu treino, por muito que me custe, sozinha, mas depois sei que vou partilhar com as outras pessoas e que isso vai ser um fator de motivação também para os outros, é ótimo. E eu própria poder motivar-me com o treino que os outros fazem. Eu acho que isso é muito importante e é uma forma de se treinar em grupo também, na verdade, não é? Sem ser todos juntos fisicamente. Sim, porque isso, e depois também, lá está, tu também já o disseste, isto depende muito dos grupos, e nós felizmente temos ali um grupo, nós temos tocado neste assunto aqui várias vezes, eu e o Rui falamos nisso várias vezes, mesmo como exemplos para outras conversas que surgem, nós felizmente tivemos e temos, e acho que vamos continuar a ter, ali um grupo espetacular. É quase que é do género de um diz mata, o outro diz esfola, pronto, mas porque conseguimos, dentro das nossas divergências, que há, em qualquer grupo tem que haver divergências, e só assim é que conseguimos, se é tudo igual, tipo pastor em que manda umas ovelhas para ali, não se consegue fazer as coisas como deve ser. Agora, as divergências, vocês sabem, e tu sabes muito disso, que tanto tu como outras pessoas que chegam ao pé de mim e do Rui e dizem, olha, isto não está a correr bem, ou se calhar deviam fazer isto, ou fazem sugestões, fazem críticas, e não é aquelas críticas que muitas vezes vemos de isto está tudo mal, e só fazem asneira. Mas porquê? Porque é que a gente está a fazer asneira? E vocês, quando eu digo tu, digo vocês, digo o grupo todo, conseguem nos alertar para isto, não se deixam ficar calados. Olha, pá, isto não correu bem, e a gente sabe, às vezes há coisas que a gente vê bem, que não conseguimos, principalmente, por exemplo, quando é técnica de corrida, que vocês reclamam sempre um bocadinho e às vezes a coisa não corre ali muito bem. Mas este grupo tem sido... Faz parte, o reclamar faz parte. Muito bom e para mim e para o Rui, bons momentos de aprendizagem, porque até nos desafiam, apesar da gente fazer formações e estarmos sempre, como vocês vão vendo, mas em muitas coisas vocês desafiam-nos a ir pesquisar mais, a ir buscar mais conhecimento para vos passar. Não aquele simples de, pessoal, hoje é para correr, é para fazer isto. E siga, que isso é fácil. Isso não... Basicamente qualquer um sabe fazer isso. Mas pronto, Graça, já tinhas tocado aí um bocadinho neste assunto também, o Rui também já te puxou aí essa conversa, dos teus objetivos, já passaste por aí muito leve. Tu já sabias as perguntas todas, porque tu começaste aí a falar e foste levando as perguntas quase todas aí. Eito, embora não consiga, nem sempre consiga acompanhar as conversas em direto, eu ouço-as todas. Portanto, já sei as perguntas. Então é assim, os teus objetivos, pronto, dentro desta situação agora, o que é que tinhas previsto? Qual era o teu objetivo agora mais próximo? E qual é aquele tipo de objetivo a longo prazo? O que é que tu gostavas de fazer? Apesar da gente, eu e o Rui, sabermos mais ou menos o que é que tu tinhas por aí previsto, mas sim. Partilha lá essa informação connosco. A formulação de objetivos, para mim, aqui neste contexto da corrida, é uma coisa relativamente recente, ou seja, o meu primeiro ano de centro
foi um ano em que eu não tinha propriamente objetivos e, portanto, ainda assim, eu hoje tenho a noção de que preciso de objetivos para evoluir. Nessa altura, eu não tinha objetivos, mas evolui bastante. Porquê? Porque, de facto, foi um ano de total novidade para mim. Eu entrei para o grupo da caminhada porque, nessa altura, estava lesionada. Tinha feito uma coisa brilhante, que foi uma caminhada de 50 km em 12 horas e que me deixou aqui com uma tendinite no pé. Safou-me depois o Paulo Monteiro, que é o nosso anjo da guarda. É o Salvador, é o Salvador. É o nosso Salvador, exatamente. Mas, portanto, nessa altura, quando me juntei ao centro de marcha, de facto tinha esse problema e, portanto, não queria começar logo a correr porque tinha receio de piorar as coisas e, portanto, também tinha estado parada durante muito tempo e, portanto, achei que se calhar o melhor era começar pela caminhada e assim foi. Comecei pela caminhada e realmente foi uma longa caminhada até aqui, porque mais rapidamente eu comecei a motivar-me para a corrida, porque na realidade era correr que eu queria. E portanto entrei mais ou menos no final de setembro, princípio de outubro, e em janeiro, portanto em janeiro a seguir, já estava no grupo da corrida. E durante mais ou menos esse ano, as coisas foram acontecendo. E tudo o que acontecia e tudo aquilo que vocês nos propunham no centro era uma novidade para mim e era uma fonte de aprendizagem. E, portanto, independentemente de ter ou não objetivos, eu durante esse ano fui sempre evoluindo. Até que, a dada altura, comecei a perceber que se calhar valia a pena orientar um bocadinho mais os objetivos. Os objetivos, quer dizer, o treino, e definir alguns objetivos para isso. E foi nessa altura que comecei a pensar o que é que queria fazer. Eu queria fazer uma meia maratona. E então decidi que queria fazer a meia maratona dos descobrimentos, que foi este ano. E tive a cumprir o meu primeiro plano de treinos que me deixou extremamente satisfeita. Há pessoas que não se dão com a disciplina, mas eu dou-me muito bem com a disciplina do plano de treino. Dou-me mesmo muito bem porque consigo organizar-me e depois consigo ir vendo e ir medindo a minha evolução. E, de facto, com este plano de treino que comecei mais ou menos em agosto, eu via, de facto, a evolução acontecer. E pronto, fiz a meia maratona dos descobrimentos. E como a coisa correu tão bem, eu pensei, bom, então agora vou ter que traçar alguns objetivos para 2020. E, portanto, em 2020, parece que, segundo alguns, reza a história que quando fazemos 40 anos fazemos uma maratona. Eu, pronto, que tenho 40 anos feitos, decidi que queria fazer uma maratona este ano e, portanto, o meu grande objetivo este ano era fazer a Maratona do Porto. Claro que até lá iria ter uns objetivos intermédios, não sei se ia conseguir, muito honestamente. Não cheguei sequer a conseguir treinar para a Maratona do Porto, porque, entretanto, quando tudo isto aconteceu e parámos, estava a treinar para a meia maratona de Lisboa, digamos que eram os objetivos intermédios. Nessa altura já estava com o objetivo de terminar a meia maratona com um determinado tempo, porque o ano passado, quando me propus fazer a meia maratona dos descobrimentos, a ideia era fazer a meia maratona sem tempos. Agora não, agora a ideia era fazer a meia maratona em 1 hora e 50 minutos, se não me engano. Pronto, que eram objetivos intermédios e possivelmente até à Maratona do Porto iriam surgir outros.
Mas, de facto, o grande objetivo realmente era a Maratona do Porto. Muito bem. Olha, tentas assim alguma prova que tu gostasses mesmo de fazer algum dia? Pronto, neste caso, como falas da maratona, uma prova mesmo assim especial. Gostava de fazer a Maratona de Atenas. Pronto. Gostava de fazer a Maratona de Atenas. É só uma questão de treinares até lá, pronto. Exato. Depois é só comprares o voo, a inscrição e pronto. Exatamente. O resto... não sei, pronto, é assim, eu antes de chegar a ter uma experiência dessas, não é, fora do país, acho que ainda tenho muito a percorrer. Até porque, por exemplo, no caso da Maratona do Porto, eu não sei se a ideia era só participar se realmente visse que estava preparada para o fazer. A ideia sempre foi, se a fizesse, não fazer com objetivos de tempos, mas fazer e chegar ao fim, de preferência viva. Pronto, e a ideia era um bocado essa. Eu acho que neste momento isso está fora de questão, não é? Eu ainda me lembro. Eu ainda me lembro do dia em que tu, pelo menos a mim, me contaste, até nesse dia até fizeste caminhada, já não me recordo se foi numa segunda-feira ou se tinhas ido à massagem com o Paulo, já não me recordo. Sei que tu, quando me disseste, e na altura depois íamos na caminhada e tu até me disseste assim, eu sei que vocês me vão dar na cabeça, mas pronto, por causa dos objetivos e não sei o quê, eu cometi uma loucura, eu inscrevi-me para a Maratona do Porto. Pronto. Não sei se lembras disso. Foi um ato de loucura. Sim. E depois eu até disse assim, foi mesmo loucura. E tu disseste, ela agora apanhaste uma promoção, não foi uma boa, estava mais barata ainda, foi quando estava mais barato? Eles lançaram as inscrições em dezembro. Ainda bem que não estava lá nenhuma ultra em promoção, senão a graça ia Não. Eu ultra não. Mas, por acaso, quem me falou na Maratona do Porto até foi o Paulo Monteiro, precisamente. Ele já fez esta maratona e falou muito bem. Peraí. O causador de quereres ir para a maratona é o Paulo Monteiro. Não. Para a Maratona do Porto. Eu inicialmente até tinha pensado na de Lisboa, mas depois comecei a ouvir assim alguns relatos, nomeadamente do Paulo, de que a Maratona do Porto era espetacular e pronto. E já fiz 2 ou 3 vezes. Pai, realmente para mim a do Porto é a melhor nacional. Pronto. Olha, então fiz uma boa escolha. Portanto, pronto, pensei, então, olha, é ótimo, porque não? Ainda por cima até tenho família no Porto, quase de certeza que tenho gente na meta. Não tens que pagar hotel, se calhar? Fica mais barato? Epá, não sei, eu fico um bocado ansiosa na véspera destas coisas. E portanto, se calhar prefiro pagar hotel e estar. E estás sossegada. Exato. Mas ter pessoas na meta a gritar pelo nosso nome é espetacular. E é aquilo que eu já disse até mesmo à Sara, quando a Sara me veio com a conversa também que ia fazer maratona, e ela infelizmente não vai fazer, mas ela ia fazer agora a de Badajoz, e é aquilo que eu tento partilhar com todos, que é, eu já fiz muitas ultras, já fiz muitas maratonas, mas nunca senti o mesmo sentimento que tive quando acabei a primeira maratona. É uma coisa, é impossível explicar porque não dá. Por isso eu aconselho sempre, não é, atenção, eu quando vejo que eu não aconselho a fazer maratonas pessoas que fazem, por exemplo, 2 horas e meia à meia. Por exemplo. Estás a perceber? 2 horas e meia, 2 horas e 20. Porquê? Porque depois aquilo já não vai ser prazeroso.
Percebes? Tu estás 5 horas. É um sofrimento. Epá, já deixas de ter o prazer de. Pá, deixas de ter prazer, é impossível teres prazer durante estás a correr. Pá, uma coisa é a ultramaratona, que tu sabes que vais fazer aquilo, né? Outra coisa é tu estás ali durante 5 horas numa coisa que se calhar podias fazer em 3 ou 4. Opa, eu acho que aí, quando uma pessoa faz uma meia maratona de 2 horas e meia, não aconselho fazer uma maratona. 2 horas e 20, não aconselho. Não, eu E de tu, qualquer das... tu fazes, qual é o teu melhor tempo à meia? 1 hora e 40? Não, 1 hora e... O objetivo era a meia maratona de Lisboa, era ser 1 hora e 50, mas eu a meia maratona de Cascais fiz numa 1 hora e 55, se não me engano. Não, tu disparas, se treinares bem, consegues fazer 1 hora e 50 a brincar. Pronto, de qualquer das maneiras... Diz. Não, eu de qualquer das maneiras, e para mim isso sempre foi ponto assente nesta questão da Maratona do Porto, que era, eu estava disponível, e é assim que eu gosto de treinar, para ouvir a vossa opinião. E se vocês, como treinadores, são os meus treinadores, e portanto, se me dissessem, epá, não estás preparada, não faças isso agora, independentemente da loucura que eu cometi na inscrição, eu não a faria, como é óbvio, não é? Sim. Mas pronto. Olha, deixa-me só dizer-te uma coisa. Estavas a falar quem é que foi basicamente o responsável pela tua inscrição? Qual a inscrição? Na Maratona do Porto? Na Maratona do Porto? Não, o incentivador. O incentivador, sim. Não, a responsável foi ela, pronto. Não, eu falei com algumas pessoas por causa da questão da maratona, e realmente uma das pessoas que teve grande importância nisso foi de facto o Paulo Monteiro, porque me contou da... O Paulo! Boa! Bem-vindo! Tudo bem? É que já ele foi o responsável. Vocês dizem que eu tenho sempre coisas muito específicas e quero sempre coisas muito específicas, mas este senhor é muitas vezes o responsável, porque quando eu vou lá às massagens falamos muito sobre estas coisas, e já quando foi da meia maratona, o Paulo foi uma das pessoas que me disse logo de início: a meia maratona dos descobrimentos é ótima. E eu, pimba, lá fui. Não é que eu seja um grande expert, né? Os expertos estão aí. Mas tem experiência de participar nestas provas, não é? Também conta, não é? Como atleta. Pois. Olha, Paulo, tu também tens outra coisa, é que também de certeza que tens lá muita gente que vai aos tratamentos contigo, que te vão contando histórias daquilo que passam. E isso pode não ser... também é conhecimento. Também quando passas informação, também passas informação fidedigna. E tu depois também sabes, muitas das vezes, o estado em que encontras a malta quando vem depois dessas provas. Pois, eu vejo o antes e o depois. Exatamente. Diz lá que o erro mais comum aqui da malta, diz lá que não é só se lembrar de ti quando mete as mãos na vida. É típico português. Depois da casa arrombada, trancas à porta. Quando a gente está muito a mal, eu lembro do Paulinho. Pá, eu contra mim falo, atenção que contra mim falo. É mesmo, é mesmo. Não é fácil, mas olha, não é falta de lembrar. Mas olha, eu não. Eu vou ao Paulo mesmo quando não estou na última. Procuro ir mais ou menos numa de manutenção. Que é o ideal, e tens visto resultados. Sempre. Sem dúvida nenhuma, sim. Aliás, foi uma das coisas que comecei a fazer com o plano de treinos para a meia maratona dos descobrimentos, e comecei a ter treinos mais longos que não estava habituada a ter. Foi precisamente a planear as idas ao Paulo e para fazer os tratamentos do Paulo, que era antes e depois dos treinos longos ou das provas. Eu já sabia quando é que os ia fazer, já sabia em que data é que aquilo calhava, e portanto, para garantir que tinha vez... Nós temos que
pôr aqui uma coisa assim. Marcava aquilo tudo com muita antecedência, que era para garantir que depois tinha vez. Nós quando ajudamos o pessoal a correr, não é para dar trabalho ao Paulo. Atenção. Mas ajuda. Atenção. Nós não recebemos comissão. Não. Vocês agora que estão a ouvir dizem assim, os gajos andam a treinar o pessoal, a dar treinos longos e cargas grandes, que é para depois não ter que... Exato. Não é nada disso. Vocês dão bons treinos, mas depois há muitos também que ainda fazem não sei quantas provas por fim de semana, não são vocês que mandam, por isso também a culpa não é só vossa. Sim, a partir daí não, a partir daí já não. Sim, pois há aí maluquinhos, entre aspas, e tu sabes bem de alguns e de algumas que fazem 3 e 4 provas ao fim de semana. Pois, é verdade. Depois da segunda-feira estão lá no palco. E depois o Paulo já não tem, já tem a agenda cheia e ai. Olha, Paulo, muito obrigado. Está bem, Paulo, por teres a partida. Obrigada, Paulo. Nada, obrigado. Paulo, obrigadão. Vá, um grande abraço. Vá, um abraço, vá. Força, tudo bom. Bem, Graça, continuando. Olha, falando em excelente ideia. Já todos sentimos imensa falta do Paulo, pá. Que o vírus dar cabo de nós. Quando o vês já sentes assim mais leve. Exatamente. É isso. Bem, olha, quando a gente... Bom, tu normalmente quando falas em provas e planeias as provas, normalmente falas com a gente, pronto, pedes uma opinião. Sim. Mas tu quando fazes ou quando pensas em provas, tu tens alguma preocupação em não cometer estes erros que o Paulo falou, que é não pôr provas sobre provas, tipo todos os fins de semana, é assim não, o objetivo é aquela, portanto no fim de semana antes, se calhar, ou não vou fazer, ou vou fazer uma mais curta. Qual é a tua preocupação em relação a provas? É assim, neste momento tenho essa preocupação, sem dúvida nenhuma, de garantir que não estou todos os fins de semana em provas, nem pouco mais ou menos, nem de 15 em 15 dias, tampouco. E portanto, o que eu tento fazer é aconselhar-me também convosco sobre como é que deve ser essa cadência e para isso também não prejudicar o meu plano de treinos, nem os objetivos, no fundo, a que me proponho. Agora, devo dizer-vos, e pronto, e toda a gente sabe que é verdade, não é? Acho que sofremos todos do mesmo no início, portanto, no primeiro ano do centro, da atividade do centro, eram provas todos os fins de semana. Praticamente, houve ali uma altura que era realmente provas todos os fins de semana. Na verdade, massa, não é? É o efeito do grupo, é o efeito massa, é o efeito do grupo. Sim, isso foi completamente o efeito de grupo e lá está. Faz parte da tal aprendizagem que eu falava há bocado, que tive neste primeiro ano, em que não tinha propriamente objetivos, mas fui evoluindo. Porquê? Porque tive contacto com as provas de estrada, tive contacto com o trail. Nós o ano passado, eu e muitas outras pessoas, muitos outros atletas do centro, fizemos o circuito de trail da Mitsubishi. Praticamente todo, sim. E devo ter falhado para aí, sei lá, 2 ou 3, não sei, já não me lembro. Mas fizemos quase todos. E isso dava provas de 15 em 15 dias, não é? E portanto, para além disso, depois ainda tínhamos as provas de estrada. Bom, uma coisa é certa, e isso eu nunca fiz, foi tipo no fim de semana fazer 2 ou mesmo 3 provas. Isso de facto não fazia. Até porque já tinha tido a experiência da tal caminhada dos 50 km que me deixou vários meses parada. E portanto tinha algum cuidado com isso. Agora, provas todos os fins de semana, nessa altura fazia e de facto o efeito de grupo aqui é espetacular, porque nós motivamos-nos todos imenso uns aos outros, não é? E portanto, pronto, um diz mata, outro diz esfola e vai toda a gente atrás. E eu acho que todas as pessoas, mais ou menos, que passaram aqui pelas conversas do centro têm esta experiência, não é? Portanto, e é bom. Eu adorei ter a experiência do trail e
E foi, de facto, aqui que eu tive a experiência do trail pela primeira vez. Pronto, agora ia seguir a pergunta que era, nós já sabemos, mas quem não te conhece pode não sabe de certeza, que é o que é que tu gostas mais, se é estrada ou trail? Oh, Graça, deixa-me só de fazer aqui. Quem nos está a ver e ouvir neste caso, se quiserem, deixem-nos aqui algumas perguntas, ou para a Graça responder, para nós também irmos respondendo. Estão à vontade, que a gente depois mete aqui e vamos vendo e vamos respondendo. Está bem? Graça, Pronto. desculpa lá. O que é que tu gostas Trail ou mais? estrada? Sim. Bom, é assim, para mim, correr é estrada. Na verdade, correr é estrada. No entanto, eu gosto bastante de trail, mas o trail para mim, não é competição, na verdade. O competição para mim é estrada, mas eu quando falo em competição, atenção, eu não estou minimamente preocupada em competir com quem quer que seja, né? Não é nada esse o meu objetivo, nem ir ao pódio, sinceramente. A competição que eu faço é comigo mesma, porque eu gosto de me desafiar e eu acho que já várias pessoas aqui o referiram, e se calhar é um bocadinho isto que nos une, não é? Esta característica comum e outras que nós temos, que nos une no centro. Porque eu acho que, não sou só eu que sinto isto, eu adoro desafiar-me e gosto imenso de me pôr à prova. E eu faço isso nas corridas de estrada. No trail, eu também me ponho à prova, mas é de uma maneira um bocadinho diferente. O trail para mim é mais para desfrutar do convívio, da paisagem. Eu, como disse no início, eu adoro fazer caminhadas e sempre fiz imensas caminhadas e é uma coisa que realmente me agrada imenso fazer, faz-me bem. E nunca tinha tido a experiência do trail running. A primeira experiência que tive foi o ano passado, precisamente no circuito da Mitsubishi, com o trail de Losa. Bem, foi um trail que foi desgraçado. Estava um frio, uma coisa horrorosa. E choveu nesse dia antes, não foi? Sim. Não foi nesse dia que choveu muito? Eu não sei se foi nesse dia, se foram uns dias antes. Bem, de qualquer das maneiras, aquilo estava desgraçado. E o frio, então, era uma coisa terrível. Eu nunca tinha feito um trail... Eu fiz essa prova. Sim, exatamente, tu fizeste essa prova. Eu nunca tinha feito em modo de corrida. E custou-me horrores. Custou-me tanto que eu cheguei ao fim e achei que nunca mais iria fazer um trail. Mas lá está, o fator de grupo fez com que eu continuasse a fazer as minhas inscrições e pronto, e entretanto as coisas foram melhorando, não é? Eu não sei se eram os percursos que entretanto nos trails a seguir eram mais fáceis, se era eu que já estava mais dentro do esquema. A verdade é que entretanto as coisas foram melhorando. Mas, ainda assim, o trail para mim, o meu cérebro não processa muita corrida em meio na natureza. Não sei porquê. É diferente. Pronto, eu se apanhar uma subida em estrada, eu consigo, mentalmente, eu consigo convencer-me a correr, portanto, a fazer a subida toda a correr. De qualquer forma, se isso me acontecer em trail, o meu cérebro não consegue processar isso e eu não consigo correr a subida toda. Eu paro, eu tenho que parar. Eu quase não consigo fazer subidas a correr em trail. Não há problema para ti. Tu, se tiveres uma subida no trail e se tiveres que andar, tu não vais pensar nisso quando chegares a casa, mas se estiveres em estrada, se tiveres que andar e baixares a tua medida, já vais reparar. Ou seja, são coisas diferentes. Olha, tenho aqui uma pergunta, desculpa da Cláudia Cunha, que diz assim: eu tenho 43 anos e penso muitas vezes que talvez já não evolua para conseguir fazer uma maratona. Acham que a idade tem esse peso? Cláudia, eu este ano vou cumprir 50 anos e só o ano passado é que me passou pela cabeça correr uma maratona.
Muito sinceramente, eu vou fazer tudo por tudo para conseguir. E eu acho que vou conseguir, sinceramente. E acho que a idade não pesa aqui. Acho que, sinceramente... E eu, respondendo assim um bocadinho mais breve possível sobre este tema, sabem qual é a média, a maior, como é que é? A maior média de idade numa maratona? Não. De finisher? 43. Pois. Então a Cláudia está mesmo na idade. Não, pronto, 43, por acaso, 43 a 45, é ali naquela idade. Sim. O que é que se passa? É que a maratona é para pessoas que já sabem, já conhecem o seu corpo, sabem levar o limite, sabem ouvir o corpo. O pessoal mais novo, aquilo que faz as maratonas é o pessoal que faz maratonas com 2:20, 2:15, 2:17, pessoas da série. Porque se a gente for a ver, a maior parte é tudo mais velha, tudo veteranos. É a maior parte dele. Ou seja, aquilo que se passa aqui é que se me fizer, é mais difícil, eu estou a falar, é mais difícil tu conseguires fazer uma prova de 5 km em 15 minutos do que fazeres uma maratona com 4 horas ou 3 horas e meia. Para mim, é mais difícil. Estou a falar neste rol de idades. Estou a fazer entender? Neste dos 40 aos 45, no meu ver, é mais fácil tu fazeres uma maratona com 4 horas, 3 horas e meia, seja lá o que for, do que tentar te pôr a fazer, por exemplo, 15 minutos aos 5. Pois. Muito mais. Fernando, diz lá a tua opinião sobre isso. Não, sim, eu concordo contigo, até porque eu agora aqui até posso dar um bocadinho o exemplo de nós nos testes físicos, que bastantes vezes não é comparado com a maratona, neste caso, mas os melhores resultados e onde nós tínhamos pessoal melhor, acabava por ser nos escalões a partir dos 40 anos. Nós tínhamos divididos entre 5 a 5, a partir dos 30, depois acho que é assim, de 5 a 5 anos. 30, 35, 35, 40, até aos 50, pronto. E a partir dos 40 é quando víamos melhores atletas, entre aspas, pronto. E é aqueles que depois acabam por continuar mais, porque mesmo aí fora, aquilo que se vê é qual é a nossa média de idades no grupo. Nós não temos miúdos, tirando o Bruno e mais 2 ou 3, se calhar, de 20 anos. Se calhar o André, a Vera são os mais novos. O Bruno, pronto, é o mais novo. O resto, a média de idades, são 40 e poucos anos, 45 ou 46, salvo erro. E é o que o Rui está a dizer. Aí já tens já consegues conhecer melhor o teu corpo e o teu esforço, até onde é que levas os teus limites. Claro, também tens que ter algum treino todo para trás, não é chegar como vemos muita gente, que era aquilo que se falava há bocado, de querer fazer uma maratona em 5 horas e tal, e depois já não é uma maratona para isto desfrutar aquilo, já é uma maratona de sofrimento. Tudo bem, acabas e depois andas ali quase uma semana que não te mexes. Eu acho que isso aí já nem é desafio, já nem é aquela coisa de superação. Mas eu já tinha lido também qualquer coisa disto que o Rui está a dizer, que a média de idades dos finishers, claro que depois não interessa se é os que fazem os melhores tempos ou não, que andava na casa dos 40 e tal anos. Por isso, 43 anos, a moça que te estava a perguntar isso, acho que está perfeitamente em condições, ela também tem que se conhecer, tem as condições de saúde dela, tem que saber isso tudo, não é? Claro. Os testes médicos e vamos lá preparar a próxima maratona. Pronto. Bora. Falando em testes médicos, tens alguma preocupação nesse campo? A Graça tem. Tens? Preocupada? É assim, sim, por acaso sim. Ainda não... aliás, estava a planear, acabei por não concretizar, muito por causa de ter começado agora a aumentar um bocado a intensidade dos treinos. Nestes últimos meses estava precisamente a planear fazer um check-up desportivo. Depois andei um bocado à procura de saber onde é que poderia fazer isso, etc.
Acabei por não concretizar, mas ainda irei fazê-lo. Brevemente. A medicina desportiva Cidade universitária, não é? Cidade universitária. Uhum. Eles vão Vou fazer mais direcionados para aquilo que tu queres fazer. Exato, Pronto. exato. Sim, mas realmente queria fazer isso. Acho que é importante. Não é? É importantíssimo. Nós aconselhamos sempre. É isso, é fazer aquelas análises 6 em 6 ou 12 em 12 meses, pronto. Mas a gente tenta sempre trabalhar para esta zona. Outra coisa, qual é a tua preocupação em relação a vestuário? Vestuário, estou a falar desde calçado ao boné. O que é que para ti faz perder-se um bocadinho a cabeça e investir um pouco mais? Acho que o que vou dizer não é novidade nenhuma, que é o que toda a gente diz. A parte importante mesmo é o boné, é o boné. Exato. Não, a parte importante mesmo são os ténis, sem dúvida nenhuma. Mas devo dizer-vos que a questão do vestuário tem sido é assim uma preocupação bastante recente que eu tenho. Até mesmo quando entrei para o centro, de facto não tinha grande preocupação a esse nível. E eu acho que nas primeiras vezes, devo ter usado t-shirts de algodão, de certeza absoluta. E de antes, quando corria, era assim que corria, e portanto acho que só agora mais recentemente, quando comecei a correr no centro, é que acordei para esta realidade. E também para a realidade dos ténis. Isso sim, eu acho que é extremamente importante. Agora, há uma coisa que eu tenho visto ao longo deste tempo, tanto nas provas de estrada como no trail, e se calhar digamos que é mais isso que me tem motivado para a questão do vestuário específico, é que na verdade há determinadas peças que nos ajudam a cumprir mais a nossa prova, não é? A estar mais confortáveis, de facto há equipamento específico para todas as modalidades e também aqui no atletismo há e faz sentido. Acho que uns bons ténis é fundamental, sem dúvida nenhuma. O Bruno é o meu consultor de ténis. Porque ele ainda por cima pôs-me a correr com uma marca que eu achava que detestava. Não sei se ele tem comissão, se não, o que é facto é que foi ele que me motivou para isso. E portanto lá me vai aconselhando nos modelos que vão saindo e tal. Eu não preciso dos topo de gama, obviamente, claro que não preciso. Mas reconheço que é importante ter um calçado adequado. A nível de roupa, também acho que é importante ter a roupa adequada. Por exemplo, eu sofri horrores no trail de lousa porque não ia minimamente adequada ao trail, não é? Pronto, o primeiro trail de lousa que fiz, que foi o meu primeiro trail, eu ia vestida como se fosse fazer uma caminhada. Portanto, a coisa também correu mal por aí, não é? E foi ao longo do tempo e com a experiência que fui tendo que me fui apercebendo disso e que fui começando também a investir um bocadinho no vestuário. Boa. Olha, e a relação com o relógio? Achas que fez diferença nos teus treinos, motivação, passar as atividades para a plataforma, vês o que é que fizeste? Sim. O relógio para mim só começou a ter importância quando eu comecei também a ter outros objetivos, não é? Foi mais ou menos quando comecei a pensar em fazer a minha primeira meia maratona que eu comecei a perceber que precisava de um relógio que me registasse os treinos e que me desse uma série de informação que eu não tinha. Porque até aí, sinceramente, nunca fui muito dependente do relógio, nem. E confesso que às vezes ainda gosto de sair e correr em liberdade, ou seja, correr sem levar relógio. Às vezes gosto de fazer isso também.
Mas, na verdade, só quando comecei a levar as coisas um bocadinho mais a sério, não é? Em termos de fixar objetivos, aí sim, aí percebi que precisava mesmo de um relógio que me registasse os treinos e que me desse um conjunto de dados que de outra maneira era impossível. Graça, uma pergunta. Tu, neste momento, já consegues treinar sem relógio, a indicar-te ritmo? Já consegues ter a noção do ritmo a que estás? Já consegues ter esse conhecimento em ti própria? Ou precisas de estar ali a olhar para... Pronto, eu também não estou a dizeres ali certinha. É dizeres mais ou menos, pronto. Sim, já tenho mais ou menos uma noção. Eu sei que bem, agora as circunstâncias são um bocadinho diferentes, não é? Eu, entretanto, com estes 2 meses em casa, retrocedi bastante. Mas, antes disto... exato. Mas antes disto, eu quando saía para correr, eu tinha mais ou menos uma noção. Olha, quero correr a esta velocidade. Vou correr tantos quilómetros, olha, até dizia para o meu marido, olha, vou correr tantos quilómetros, são X tempo, pronto. E já sabia mais ou menos que isso é assim e eventualmente já tenho mais ou menos essa noção. Não significa que às vezes também me acontece, por exemplo, de ter surpresas do género, achar que corri muito bem e depois no final olho para o relógio, afinal só fiz este tempo. Ou então achar que aquilo, que isto foi sofridíssimo, custou-me imenso. Depois olho para o relógio e mas afinal corri a esta velocidade. E isto ainda me acontece, este tipo de coisas ainda me acontece. Mas acho que, apesar de tudo, já vou conhecendo um bocadinho o meu ritmo, e já vou conseguindo fazer isso. Olha, tu com este problema que todos nós estamos a viver, tu paraste 100%? Como é que tu fizeste a tua vida com isto? Vida desportiva, não queremos saber mais. Não, é assim, é simples. Foram, durante todos os períodos do estado de emergência que tivemos, eu estive basicamente em casa. Saía uma vez por semana para fazer compras e, portanto, deixei de correr na rua. Ainda tentei correr em casa, não tenho equipamento de espécie alguma para treinar em casa e, portanto, tentei correr aqui dentro de casa. Ao princípio, correr no mesmo sítio e fiquei super aflita dos gêmeos e, portanto, tive que deixar isso. Depois ainda tivemos um desafio do Rui, que foi correr aqui em casa entre a sala e o quarto. E aí correr assim a coisa já facilitou um bocadinho mais, mas mesmo assim é muito difícil correr em casa. E fez bolha, não foi? Fiz 2 bolhas enormes, coisa que nunca me tinha acontecido. Mas foi uma estupidez minha, foi por causa das meias que usei. Negligenciei imenso, sinceramente. Correr em casa. Correr em casa, isto não custa nada. É horrível. E, portanto, acabei por deixar, até porque depois também é desagradável para os vizinhos de baixo estarem a levar com a corrida. Não é que a minha vizinha, por acaso, é amorosa e não se queixa nada, nem nada, diz-me que está sempre tudo bem e não sei o quê. Mas mesmo assim é desagradável e, portanto, acabei por desistir de correr em casa e, portanto, aquilo que fui fazendo, felizmente, tínhamos e continuamos a ter sempre os treinos do centro com o Rui em videoconferência, que eu tento sempre não falhar. E de vez em quando fazia também umas sessões de pilates para me ajudar a esticar e tal, porque comecei a ter também aqui umas pressões na cervical e assim. Mas de resto parei estes 2 meses. Dia 26 de Abril, ainda estávamos em estado de emergência, tentei sair para correr e assim o fiz, mas depois perdi um bocadinho a coragem e estive à espera que realmente fosse levantado o estado de emergência.
e para começar a correr na rua. E tenho agora, pronto, tenho agora corrido mais ou menos dia sim, dia não mais do que 5 km, porque ainda por cima corro de máscara e, portanto, é super difícil correr de máscara. Mas a ideia é tentar retomar uma rotina de treino que eu perdi e, portanto, pronto, é adquiri-la agora, com calma. Com calma, devagarinho. Olha, como é que tu vês o teu regresso às provas, às multidões? Muito honestamente, eu sinceramente acho que as provas vão ser todas canceladas, as provas deste ano. Já há uma série de grandes provas canceladas. As meias maratonas de Lisboa, pronto, e outras provas que entretanto têm sido canceladas e já têm datas marcadas para 2021. E portanto, eu muito sinceramente acho que este ano não é ano de provas e que não vai haver provas. Mesmo que as haja, eu não estou a planear participar em provas este ano. Acho que não há condições para isso, sinceramente. Não te sentes à vontade, não é? Epá, pois, acho que realmente as condições não estão mesmo criadas, a menos que, sei lá, houvesse aí um milagre qualquer, que eu não acredito muito que isso aconteça, e portanto acho que grandes ajuntamentos, até que se consiga ter aí uma solução qualquer de vacina ou medicamento antiviral, qualquer coisa assim do género, acho que não vai ser possível. Eles estão a tentar ver se conseguem, e vai ter que ser, as regras das provas vão ter que ser alteradas. Até mesmo para o futuro, não só para agora, outras coisas. E aquela partida em massa acho que vai ter que desaparecer. Aquela partida de 400 pessoas, 200, 300, 500, isso acho que vai ter que desaparecer. Uma das situações que estão a ser faladas é ser partidas faseadas, ou seja, parte X de atletas, passado X tempo passa X de atletas, ou seja, tu quando vais-te a cruzar no meio do percurso já não te cruzas com tanta gente, não é? Só que as organizações, eu acredito que seja mais complicado, porque uma coisa é tu pagares uma inscrição de 10 euros por uma prova e eles estão lá uma manhã, outra coisa é pagares 10 euros e eles estão lá o dia todo, porque a tua prova é a prova e a tua partida é às 3 da tarde, ou às 2, Exato. ou às... Agora é prática muito complicado. Pois, eu sinceramente não estou assim a ver as provas terem esse formato. Pelo menos, não sei, também não sou grande conhecedora de eventos desportivos para avaliar isso, não é? Quer dizer, a minha opinião é apenas como utilizadora. Aliás, estou a torcer para que a Maratona do Porto seja cancelada, para não perder a inscrição e, portanto, passar para o ano. Porque, em princípio, se as coisas se mantiverem como até hoje, em princípio, não irei participar em provas este ano. Provas virtuais, qual é a tua opinião sobre isso? É uma motivação que o pessoal tem? Acho que sim. Tu achas que... Como é que tu vês as provas virtuais? Achas que é uma coisa futura próxima, não é? É algo que se pode fazer agora, não é? Sim, não é a mesma coisa, obviamente, de estar e ter uma partida, pronto, e ter aquela gente toda, não é a mesma coisa, mas é uma possibilidade. E, curiosamente, há para aí não sei se foi a semana passada, aceitei um desafio de correr uma prova era uma prova ibérica, espanhola, que decorria por uma plataforma que é o V-Race. Não sei se estou a dizer bem, pronto. VI Race. Pronto, é uma plataforma online
tem várias provas e, portanto, àquela hora estava combinado a partida, cada um no seu sítio, não é? E abria-se a aplicação e aquilo tinha uma final countdown, tinha uma partida, a pessoa estava ali a fazer um pequeno... Eu fiz tal e qual, como se estivesse numa prova. Fui um bocado antes, fiz o meu aquecimento antes da prova. A prova era de 5 km. Fiz o meu aquecimento antes da prova, depois, entretanto, houve a partida, que é a hora que está marcada a prova, e a prova é registada nessa aplicação. Claro que é evidente, eu marquei-a também no meu relógio, mas para efeitos de competição, digamos assim, a prova é registada nessa aplicação. Pronto, no final acaba os 5 km, registra o tempo e podemos pedir o nosso diploma. Eu fiz logo cliquei logo no link do diploma, pronto, e há também, como é que se diz, não sei como é que se diz, uma contagem de participantes, portanto, existe uma classificação, pronto, que é mostrada a todos, não é? E pronto, e eu posso-vos dizer que eu consegui sentir um bocadinho da adrenalina das provas. Consegui sentir um bocadinho dessa adrenalina. Depois, eu julgo que também tem havido outras possibilidades e tenho visto agora algumas que vão ser um bocadinho no género dos quilómetros virtuais, não é? Que têm têm vários dias para se poder cumprir a prova, não é? Esse formato nunca fiz ainda, mas acho que é uma possibilidade e acho que neste momento é aquilo que nós temos e, portanto, acho que sim. Pronto, esta pergunta vem porque aquilo que estiveste agora a falar um bocadinho vem ao encontro do nosso evento, do Ex Libris, da nossa festa de aniversário que vai durar uma semana, os quilómetros virtuais. Eu sei, tu és o número 1, foste logo a primeira a se inscrita, ou se inscrever. Estava cheio de pressa. Ainda assim não esgotasse. Exato. A gente tem que agradecer imenso a ti, a todos, porque realmente a gente ainda não fez uma grande publicidade da prova e já temos uma boa. Isto não é bem uma prova, não é? Isto que é para explicar às pessoas que possam estar a ver. Nós vamos estar uma semana, o Centro de Marcha e Corrida faz 2 anos, no final de maio. E na semana de 20, ajuda-me, Fernando? 25 a 31. 25 a 31, vamos ter atividades, de 25 a 30, vamos estar em direto às 9h30 da noite, com várias conversas, vários temas interessantes, para tentar tudo relacionado com a corrida, porque esse é o nosso tema, com vários temas diferentes da corrida. Alguns deles, Rui, deixa-me acrescentar, alguns deles não acabam por ser uma conversa, sim, mas vai ser mais uma partilha de informação por parte de alguém. Eu e o Rui estamos só ali para ir gerindo um bocadinho algumas perguntas que depois possam querer fazer, mas alguns dos temas vai ser mais alguém que vos está a dar qualquer coisa para vocês, para quem estiver depois a ouvir. Eu e o Rui vamos fazer um bocadinho, não é tipo uma conversa como estas, há de ser mais informação para vocês, que é aquilo que a gente temos também pretendido no meio disto tudo. Continua, Rui. Pronto, isto vai ser todos os dias até ao sábado, vai ser de segunda a sábado. No domingo vamos fazer um evento solidário que vai durar 4 horas. Essas 4 horas que todos os atletas podem fazer o que quiserem, dentro de exercício físico, evidentemente. Podem fazer as 4 horas, como podem fazer 4 minutos, não interessa. Tem que estar tudo dentro das regras da DGS. Nós não vamos enviar diplomas a pessoas que não
não estejam a respeitar as regras da DGS, ou seja, se a gente vir, e facilmente a gente vê isso, se virmos que estão a correr em grandes grupos e a cometer alguns erros que não estão dentro das regras, neste caso estão dentro das regras para ser respeitadas, a gente não envia o diploma e enviamos o porquê de não enviar. Então o evento é muito simples, o evento é para ajudar os bombeiros voluntários de Odivelas e tem uma inscrição. Essa inscrição é uma doação de um valor, o valor que quiserem, no mínimo tem que ser 50 cêntimos por causa da plataforma, tem que haver um mínimo, e o máximo é aquilo que as pessoas puderem dar e acharem que é o mais indicado para ajudar os bombeiros e aquilo que puderem. Quando se inscreverem, depois vão ter direito a um dorsal, esse é o dorsal identificativo. E para que é que serve esse dorsal? Esse dorsal serve para, no final do evento, tirarem uma foto ao relógio, à aplicação do telemóvel, com o dorsal, para a gente poder ter uma identificação da pessoa, não é? E nós registarmos essa atividade e aí a gente depois envia um diploma de participação a todos os atletas. Nós temos também de dizer uma coisa que é a doação, ou seja, a plataforma vai estar aberta até dia 5 de junho, salvo eu, ou seja, vai-se prolongar depois do evento. E aí já não vai gerir o dorsal, evidentemente já não há mais prova, ou seja, a prova é só para fazer das 8 da manhã de domingo de dia 31, das 8 da manhã ao meio-dia. A partir daí, tudo o que a gente receber fora desse horário, a gente já não vai dar como entrada. Aquilo que a gente pede é que nos ajudem a ajudar os bombeiros voluntários de Odivelas, que se ajudem-nos a ajudar, isto foi do Vitor. Foi do Vitor, se estiver a ouvir... Isto é muito bom. Pronto, então o objetivo é juntarmos um bocadinho a nossa vontade de passar a palavra de fazer exercício físico. O exercício físico é importante. Então nesta fase que mexe com a nossa cabeça, mexe com todos os nossos sentidos e depois também ajudar um bocadinho os bombeiros que muito também estão a sofrer com esta situação, porque realmente os materiais parece que voam e eles também estão assim com tanta capacidade de estar sempre a repor aquilo que perdem. Pronto, este é o evento, a graça é a nossa número 1, mas isso é só um número. Mas pronto, a gente quer-te agradecer também por duas razões, por estares aqui, teres aceito este convite e também por teres aceito o nosso pedido de ajuda neste evento. Eu é que agradeço, é uma honra enorme estar aqui e poder fazer parte também dos quilómetros virtuais, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Muito bem, obrigado. Bem. Eu não tenho assim mais nada a dizer, não sei se a Graça quer perguntar mais alguma coisa, dizer mais alguma coisa. Queres deixar um recado, alguma coisa? Aproveita. Não, boa noite a todos, grandes treinos para todos. É bom ver que as pessoas estão a voltar gradualmente à rua. Acho que é ótimo. Tem palmas. Aplausos. Eu tenho ali audiência. Mas pronto, é muito bom realmente ver que as pessoas estão todas gradualmente a sair à rua e a retomar com calma, porque agora os objetivos são outros, não é? Portanto, as coisas agora são feitas com calma. Isso é ótimo, portanto, um beijinho muito grande a todos do centro. Tenho imensas saudades de toda a gente e estou super ansiosa de podermos voltar a encontrar-nos e pronto, espero que seja brevemente. Vai ser breve. Também esperamos que sim, vai ser. Sim. Então vá, olha, um grande beijinho, uma boa noite. Obrigada. E até amanhã, que amanhã treino. Ok, está combinado, até amanhã. Beijinhos, então, adeus. Tchau.